podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor de Santos e também servir de inspiração para quem tem o sonho de empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e hoje eu estou aqui com duas empreendedoras, duas mulheres, Tatiana Guena, publicitária, fotógrafa, e a doutora Mônica Mazurana, cirurgiã bariátrica, né, doutora? E também diretora do Hospital Guilherme Álvaro. Isso mesmo. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com você, que as pessoas geralmente não gostam de falar, né? Ai, não fala que você é amiga. Eu falo, divulgo meus amigos. Eu pensei que ia falar, as pessoas geralmente não gostam de você, mas eu gosto. Não gostam quando você fala que vai num lugar que você é amigo da pessoa. Ai, não pode pessoalizar. Eu acho que é o contrário. Eu sou fã dos meus amigos, indico os meus amigos sempre. Te indiquei pra Mônica, que é uma grande amiga. Então, assim, fico super feliz de estar entre duas grandes amigas, uma terceira amiga que está aqui com a gente também no backstage. Sim, então, estou bem feliz de estar aqui. Virgínia, nossas escudeiras aí. Enfim, doutora Mônica, vou começar as perguntas já. Como foi? Você saiu da faculdade já com a intenção de ser cirurgiã bariátrica? Você já tinha essa intenção ou você começou depois da especialização? Como é que foi essa história? Eu sou gaúcha, né? Fiz faculdade lá no Rio Grande do Sul e porque Deus quis, sempre falo dessa frase, eu vim parar e fazer residência aqui no Hospital Guilherme Álvaro. Aí no início eu comecei fazendo cirurgia geral, logo me apaixonei pela cirurgia da barriga, que é a cirurgia do aparelho digestivo, e quando eu acabei a residência, a cirurgia bariátrica estava crescendo muito no Brasil. E a gente começou a fazer, e eu costumo dizer que eu me apaixonei, eu me encontrei no cuidado deste paciente, dessas pessoas. A cirurgia bariátrica transforma a vida delas, mas cada vez que eu atendo e cuido de uma pessoa dessas, a minha vida também se transforma. Então, é literalmente uma paixão. Então, não foi lá atrás. As coisas foram sendo construídas. Acho que o caminho que Deus trilhou. Realmente, a cirurgia bariátrica transforma a qualidade de vida, transforma toda a saúde da pessoa. Às vezes as pessoas ligam a estética, né? Ah, vou emagrecer, mas não, ela muda toda por dentro também, mudam os exames, enfim, promove qualidade de vida, longevidade e vários benefícios. E você, Tati? Fotógrafa, publicitária e faz mil coisas, né? Todos nós, né, que trabalhamos com comunicação, a gente acaba tem sendo... que se reinventar. A gente acaba sendo multifacetário até pelo advento das mudanças das mídias, né? Sim. A gente que tem bastante tempo de mercado, a gente acompanha, né? Eu tô indo para quase 3 décadas aí de profissão. O médico, ele tem que ir se especializando e se atualizando, né? Sim. E a gente tem que ir descobrindo formas de trabalhar. E acompanhar os processos evolutivos de mídia, né? As necessidades de mercado. Então, você vê que a experiência de consumo, a experiência de comunicação, ela muda muito, assim, né? E é uma coisa que ela é muito viral, ela é muito rápida. Então, você tem que acompanhar, se atualizar e, principalmente, ouvir a moçada nova aí que tá chegando para trazer também esses conteúdos. E é interessante que uma coisa não anula a outra, né? Eu acho que quando surgiu o rádio, ou depois surgiu a TV, as pessoas achavam que o rádio ia acabar. Então, são vários braços da comunicação. E teve esse boom, realmente, da internet. Mas que agora, eu acho que até as pessoas estão dando um passo atrás. Porque não é tudo que está no Instagram, não é tudo que está no Facebook, nas mídias sociais, que realmente é aquilo que parece ser. Sim. Então, as pessoas estão ficando mais criteriosas com isso. Você acha mesmo? Bastante, porque além dessa observação que as pessoas têm, tem uma exigência também, né? Com os processos de imagem, com o processo de veracidade, com a proximidade que você cria de quem você consome. Então, é um perfil diferente, sim, hoje, da população geral, do contato com a comunicação, com a mídia, de forma geral, é diferente. E tu sabe que eu sempre digo, com a Tati eu me encontrei neste mundo. Sim, vocês trabalham juntas, né? Sim. Você atende entre os seus clientes a doutora Mônica. Isso. A Tati cuida da minha comunicação há 5 anos. E lá atrás, enquanto médica, parecia meio estranho usar a rede social para comunicar em saúde. E hoje eu enxergo absolutamente o contrário. Eu coloco cada vez mais a minha voz lá para falar dos problemas de saúde. É uma prestação de serviço. Prestação de serviço o tempo inteiro. Quando a gente entende que a comunicação educa e que a educação pode mudar a saúde como um todo, foi assim que o caminho, parece que a luz abriu. A Tati sempre me ajudou muito nesse sentido, então eu acho sim, que cada vez mais a gente tem que colocar a voz. Porque nós até estava falando ali fora, se a gente não falar,
outras pessoas vão falar. E às vezes, fake news, informações incorretas. Então, se quem tem especialidades, quem trabalha correto, pensa no paciente, pensa naquilo que é correto para o desenvolvimento daquele tratamento, não der a voz, pode ser que outra pessoa não seja tão qualificado e use a voz e tome a frente. Verdade, é isso mesmo. Eu acho que os médicos realmente estudiosos, enfim, sérios, porque hoje a gente vê tanta gente morrendo, né? Até com pessoas que não são nem médicas. Isso. Se auto-intitulam, né? Cirurgiões, enfim. É bem complicado. A internet, o Instagram, tem tudo, tem uma prestação de serviço, como você está falando, no teu caso, mas também tem muita farsa, né, Tati? Bastante. E eu acho que o processo de comunicar a saúde, né, você fazer comunicação de saúde é entender, além desses preceitos que a Mônica passou, de você levar uma informação de qualidade, de relevância, de credibilidade, é entender que a gente também tem um regimento que é sério e que ele precisa seguir, né? Então, em todos os segmentos, você vai ter pessoas que elas não vão seguir as determinações que são necessárias. A gente sempre fala que a gente trabalha em conjunto com um órgão nas nossas costas, que é o CREMESP. Então, além de todas as questões que a gente tem que seguir fielmente, né? O que eles pedem. Então, existe um cuidado muito criterioso quando você vai falar de saúde, de procedimentos, né? De não expor o paciente. A Mônica é uma pessoa muito cautelosa. Eu acho que o trabalho que a gente desenvolve, ele perdura durante tanto tempo, principalmente porque existe um equilíbrio dos processos de informação, né? De uma pessoa que também está ouvindo o que você está levando para ela. Tipo, Mônica, nesse campo é melhor a gente tomar um cuidado, não vamos fazer tal coisa. E assim, muito difícil a gente ter um ponto que seja discrepante. Porque ela, enquanto profissional, ela entende da seriedade do trabalho dela e até que ponto também que ela pode ir, né? Eu acho que o CRM está até mais maleável hoje em dia, né? Porque era tão rígido Sim. que a gente, jornalista, até não achava que estava prestando um serviço direito, porque não dava para informar o endereço, não dava para mostrar, nunca pôde mostrar antes e depois, enfim. E agora, eu acho que tem uma flexibilidade. Né? O Conselho Federal de Medicina realmente modificou essas normas desse ano, então algumas coisas são mais possíveis, né? E eu acho isso muito importante. Mas o que você falou dessa questão médica em rede social é muita discussão do ato médico. Aquilo que pode ser realizado pelo médico e deveria ser só realizado pelo médico, Sim. é aquilo que não deveria, né? Então, eu realmente, a coisa que mais me preocupa em saúde e rede social hoje é o que precisa ser realizado por um médico pode ser falado pelo médico e não por um outro subespecialista. Eu tenho uma frase que eu sempre digo. Você pode realizar um procedimento se você conseguir tratar a complicação se ela existir. Exato. Se complicou, você vai precisar de um outro, então você não está pronto para realizar aquele procedimento. Eu vou falar uma frase mais popular. Cada macaco no seu galho, né? Porque tem tanta gente querendo pegar, né, a parte do outro. A gente que quer, fala que faz cirurgia e não faz. Tem gente que quer fazer procedimento dermatológico e não é dermatologista. Isso. Então tem de tudo, principalmente nas áreas relacionadas à beleza, estética, que envolvem o corpo. Então, é complicado isso. Agora, Tati, você tem vários clientes. E como é que você vê o potencial de ganho de cada um? Como é que você faz? Você faz uma anamnese, conversa com a pessoa? Porque, às vezes, a pessoa quer divulgar, né? Quer colocar até as caras nas redes sociais, mas ela não tem muita direção. Que nem a doutora Mônica falou, eu não gostava de falar, porque eu achava que, né, médico. Mas, realmente, é uma prestação de serviço e as pessoas que têm embasamento, enfim... promovem uma prestação de serviço, informações valiosas, enfim. Como é que você faz isso com cada cliente para ele entender, né, tanto o potencial de ganho quanto uma prestação de serviço que atrai seguidor também, né? Que acaba monetizando. Eu acho que uma das principais coisas para você ter uma comunicação que ela é bem sucedida é você ter assiduidade e conhecimento com o seu cliente. Então, hoje, qualquer pessoa que ela venha fechar uma operação de mercado comigo, ela não pode fechar um contrato comigo que seja menor do que 8 meses. Eu não consigo efetivar um resultado, não consigo entregar processos e não consigo conhecer as pessoas. Porque o processo da rede social, para ele ser bem sucedido hoje, da comunicação na internet, para ela ser bem sucedida, ela vai ter que ter as ferramentas comunicativas, que a gente estuda, que são bases muito antigas, inclusive, porque querendo ou não, a rede social, ela é um veículo também de comunicação. Então, a base de mídia estrutural que a gente aprende, né, ela continua sendo a mesma, em termos de grade. A relação do consumidor é diferente com as mídias, do consumidor, do espectador, quem esteja naquela rede. Então, a gente sempre tem que entender quais são esses pontos
pontos de relevância, onde essas pessoas querem chegar, se elas têm exemplos práticos de pessoas que elas seguem, que elas ouvem, de que forma que elas se veem nos espaços. Então, eu e a Mônica, a gente conversa muito sobre esse assunto. Eu vi essa pessoa aqui, o que você acha? Eu acho legal, Mônica, mas eu acho que aqui tá muito. Ela também achei. Esse ponto tá muito mesmo, e esse aqui tá pouco. Então, assim, é sempre uma discussão, porque também você vai entendendo as necessidades de comunicar dessa pessoa, você vai orientando ela nos melhores aspectos, e no sentido sempre de falar sobre pontuação da comunicação, de como gerir, incentivar o seu cliente a fazer, porque, assim, você tem que incentivar. Às vezes a Mônica falava assim pra mim, não sei se eu vou gravar. Vai sim, vai gravar sim. Ontem foi um exemplo disso. Tá, eu tô cheia de coisa pra fazer. É mesmo, querida, dorme que passa. Vamos tá gravando aqui pra vocês fazer isso aqui. Porque você sabe que é importante pra pessoa, mas como que você chega nesse resultado? Como que você vai falar pro seu cliente? Não, você vai gravar, né? Tipo, de impor dessa forma. Só conhecendo. É verdade. Como é que você tem essa liberdade, esse carinho, esse cuidado? Tipo, eu não tô te cobrando à toa, eu tô te cobrando porque é importante pra você, né? Mas você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter esse desenvolvimento. E, principalmente, a rede social, ela é uma troca diária de processos. Se você não vive o seu cliente, você não faz uma boa comunicação. Então, hoje, as pessoas, elas vêm me perguntar. Tem muitos pacientes hoje que eles vêm atrás de mim antes de falar com o GB. Eu falo, não, vamos lá, porque você está muito imersa no assunto. Então, se você não vive o teu cliente, as questões dele, as dúvidas, os anseios, onde ele quer chegar, dificilmente você vai entregar para ele um bom material, porque precisa ter essa constância, né? E essa questão da assiduidade que você falou, no mínimo 8 meses, isso acontece também em anúncio de jornal, Sim. anúncio de TV, porque não adianta a pessoa fazer um anúncio Sim. e querer que bombe o consultório ou a Sim. empresa, enfim. Tudo é construído, né? É uma marca que está sendo trabalhada. Agora ela falou do IGB, né? Para quem não sabe, né? O Instituto Gastrobari. Gastrobari, enfim. Esse projeto, né? De ter o seu espaço, enfim. Como é que foi construído? Você tinha esse projeto de vida? O que você falou? Deus acabou me levando e as coisas foram aparecendo, mas virou uma referência aqui na região, né? A gente inaugurou o Instituto Gastrobari tem 1 ano e um pouquinho. Nós somos 4 sócios que trabalhávamos juntos em uma outra equipe durante muitos anos. São todos cirurgiões do aparelho digestivo. Todos cirurgiões do aparelho digestivo, eu, Amer, Bruno e Kleber, e também cirurgiões bariátricos. E o que a gente queria mesmo era entregar um cuidado, uma jornada do tratamento para o paciente com obesidade muito mais humanizada. O que a gente entende realmente diferente é que esse paciente precisa ser muito bem cuidado no pré, no trans e no pós-operatório. Essa questão de humanização, de olhar para o doente com aquilo lá dentro dele mesmo e ver o que ele precisa, é o que a gente acha que a gente faz diferente lá no IGB. E nessa mesma vibe, nesse mesmo pensamento, a gente sempre defende uma outra coisa. Nós 4 também trabalhamos no SUS. E a gente sempre diz que o que a gente faz no privado, a gente faz no SUS. E daí que a gente levou a cirurgia bariátrica para o Guilherme Álvaro. Então, isso nos deixa muito felizes, que é cuidar do paciente onde quer que ele esteja, com muito amor, muito acolhimento, muita empatia. Porque é um paciente que sofre muito preconceito. Sim, verdade. A obesidade é uma doença que sofre preconceito o tempo inteiro. E como você falou um pouquinho na inicial, a cirurgia bariátrica também. Porque incorretamente as pessoas entendem como um procedimento estético que não é. Não é. Né? Essa é uma das questões mais importantes, eu acho. Agora, o médico, de maneira geral, ele é focado na assistência, né? Na assistência do paciente. E muitas vezes ele não entende muito de dinheiro, né? O que eu percebo em vários médicos que eu entrevisto aqui, que é um podcast de empreendedorismo, é que não tem essa disciplina na faculdade. Não são todos os médicos que têm educação financeira. Isso também vale para outras profissões. Como é que vocês fazem lá para organizar isso? Porque o que eu percebo, às vezes, é que o médico fala assim, eu quero viajar no final do ano com a minha família. Vou fazer vários plantões para poder ganhar dinheiro. Meu filho entrou na faculdade, então eu vou fazer vários plantões. Se é um médico dessa área, né? E às vezes ele não precisa ficar tão escravo da medicina, assim. Não são todos os médicos que entendem de empreendedorismo. E eu vejo que o seu espaço lá é muito bem organizado, vocês têm uma certa qualidade de vida. Como que foi tudo isso? Como que você organiza essa parte financeira? É que além de cirurgiã, eu me enxerguei gestora e empreendedora há muitos anos atrás, quando a gente começou na gestão pública. Eu tenho MBA de gestão em saúde
Então, eu faço na privada e na parte pública a mesma coisa. No Guilherme Alves eu gerencio milhões de reais. E quando a gente vai para o Instituto Gastrobari, o pensamento é o mesmo. Então, quando a gente empreende, o que eu sempre digo é o seguinte, que empreender é olhar além daquilo que já existe hoje. Então, as pessoas me dizem, Mônica, você tem mania de pensar grande. Eu, sim. Eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. E óbvio... Cada dia 1% melhor. Isso. Óbvio que para empreender é o que a gente quer ter lucro. E para ter lucro, você precisa, sim, ter uma construção correta de quanto custa o que você faz e de quanto precisa receber para ter lucro. E isso na saúde ou em qualquer outra área. O quadradinho é fechadinho. Eu ganho tanto, eu gasto tanto. E se eu não conseguir entender exatamente o que eu gasto, eu não vou ter lucro nunca. Então, eu acho que o empreendedor no Brasil, ele não consegue enxergar o quanto ele gasta. A gente tem mania de olhar quanto a gente ganha. Isto menos importa. Para começar a empreender, se eu tivesse que dar uma dica, entenda quanto custa o seu negócio. Depois você vai valorar o seu serviço. Aí sim, você provavelmente vai ter lucro. E não esqueça, sonhe grande, porque se você sonhar alto, você vai chegar lá. Sensacional. Olha, essa aqui é uma dica de nova, ouro. É, uma dica de ouro. De ouro. E você? Competir com essa mulher é difícil, né? Porque ela joga golfe, ela faz ginástica às 6 horas da manhã, ela opera, ela atende. Tipo, eu falo, gente, não dá pra gestão competir, de tempo é difícil. também, né? Gestão de tempo. tempo. É uma competir verdadeira com gestora. ela é... Agora, você, na sua empresa, como é que você faz isso para administrar os outros clientes também? Que você não tem só a doutora Mônica, tem que administrar, tem que captar novos clientes. Sim. Como é que você administra tudo isso? Eu acho que a pessoa que ela tá à frente do processo comercial, ela não pode trabalhar com dinheiro. Essa eu acho que é uma grande questão. Principalmente quando você gosta de trabalhar com gente. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com gente, não com processo, com número, né? Meu negócio é estar com pessoas. Então, eu acho que é muito importante você ter alguém que vai fazer a gerência financeira desses processos. Porque quando você tá à frente dessas questões no processo comercial, você vai sempre entender o lado do seu cliente. Verdade. Porque você cria um processo emotivo, você cria um processo comunicativo. Então, eu sempre acho que quem faz a parte comercial não pode lidar com dinheiro. Então, você tem alguém que cuida dessa parte. Geralmente a Sabrina que toma conta de todos os números, porque realmente é muito difícil você ter esse olhar, porque a sua visão é outra. A sua visão é querer entregar, é querer ver, sabe? Eu tô no dia a dia da Mônica. Eu sei as dores dela em relação ao serviço público, o quanto ela vai atrás, o quanto ela busca, o quanto ela conseguiu, né? Querendo ou não, o projeto que ela tem de bariátrica do SUS é um grande sonho realizado, né? É um projeto bem sucedido. E a gente que tá junto no dia a dia, a gente fica feliz, né? Por esses e por outros processos. Então, você sabe dos sonhos dos seus clientes, você fica vendo as conquistas deles. Então, também os panoramas financeiros acabam se tornando seus. Você sempre fala assim, não, vamos lá, a gente vai fazer, vai ajudar. Então, eu acho que a maior dica para você ter um crescimento quando você está na área comercial é você ter alguém que vá gerir financeiramente esses processos, porque você fica muito envolvido com as pessoas, Sim. né? E você trabalha com todos os segmentos ou você tem algum segmento que você se identifica mais? Eu e você trabalhamos muito com saúde, Saúde, né? A gente isso. trabalha muito com médico e é muito engraçado quando você trabalha muito com médico, as pessoas vêm falar com você. Ai, você acha que eu posso fazer uma bariátrica? Eu não acho nada. Tá aqui o Instagram da Mônica. Você segue ela lá, ela tem informação todo dia e eu não tenho o menor critério pra te falar se você vai fazer ou não uma cirurgia. E o A que gente tem a informação, né? Exato. Só a informação, mas a gente E não você tem pode repassar, Do né? mesmo Mas jeito que a imagina. gente, vamos lá, quando um paciente vai nos indicar, a mim e o Instituto e os meus colegas lá do Instituto, ele vai indicar para aquilo que eu já realizei nele. Então, se ele fez uma bariátrica comigo, provavelmente vou ser indicada para fazer a bariátrica. Daí alguém tá vendo que a Tati faz o meu Instagram, provavelmente um colega médico vai chegar, Mônica, quem é que cuida da sua comunicação? Então, eu mesma já indiquei ela inúmeras vezes para inúmeras pessoas. E este mundo é muito importante. Porque quando eu digo comunicar, precisa de autenticidade. Você precisa falar lá do fundo do coração, aquilo que é a sua verdade. É isso mesmo, é o diferencial. Então, quando você fala a sua verdade, a chance de dar certo é maior, né? Então, a Tati, ela estimula as pessoas a posicionar a sua verdade. Claro, tem a timidez inicial. Quem é que na frente de um microfone de primeira vez não vai ter um pouco de timidez? E isso é tudo que eles fazem por trás, né, de nós para fazer com que as pessoas tenham voz na mídia, né, que eu acho que importa muito hoje.
Sim, sim. Eu acho que a verdade que você falou agora é o diferencial, porque é o que a gente estava falando, tem tanta fake news, né? Tem tanta farsa que a gente falando a verdade com propriedade, né? A gente sendo verdadeiro, entendendo daquilo, é o que faz as pessoas precisarem da gente. Porque o que faz você ter seguidor? É a pessoa precisar de você para resolver alguma dor dela, né? Sim. Então, não adianta você falar, eu vou falar sobre um monte de coisa, mas às vezes a pessoa fala, eu quero ver o que ela postou hoje. Eu quero saber, eu tenho fulano que tá acima do peso, o que vai envolver. Então, assim, você resolve a dor de alguém. E é o que todo empresário basicamente fala aqui. Quem faz sucesso resolve a dor de alguém de alguma forma, né, Tati? Eu acho que todas as formas que você tem desses processos da verdade de comunicar, eles vão te trazer um resultado sobre isso. Então, a Mônica, ela é um médico que ela tá totalmente ligada dentro do processo dela de atendimento a ter uma proximidade muito grande com o paciente. A gente sabe disso, né? É um médico que toca de verdade o paciente. Sim. Então, Fica ela... até meio psicólogo também, né? Eu sei que é total psicóloga. Acho que eu já sou total psicóloga atualmente. Totalmente. Então, ela tem um processo dela, que sempre foi dela, de ter um carinho com o paciente, no início do processo da cirurgia, de segurar a mão do paciente e ficar nesse momento com ele ali, transmitindo essa segurança. E eu falei pra ela, vamos postar uma foto dessa. E ela, super ética sempre, não, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, Mônica, a gente não identifica, mas eu acho que é importante. Isso virou isso atravessou um processo tão grande que a gente, como tá sempre muito junta, cobrindo, né, a agenda da Mônica e vários afazeres dela, hoje eu sinto que essa tangibilidade transmitida através do processo fotográfico, né, que a gente começou a divulgar, as pessoas querem ter isso no processo tátil. Então, eu saio com a Mônica nos lugares, em algum lugar, quando a pessoa vem conversar com ela, ai, doutora, você... Não, e dela me diz então, assim, tem Mônica, uma coisa assim, você tem uma né? coisa que se a pessoa vier parar pra conversar com você, porque sei lá, ela já me deu voltas comigo no HGA inúmeras vezes. E, obviamente, quando eu vou caminhar no Hospital Guilherme Álvaro, eu sou atual diretora, as pessoas querem falar comigo, querem me pedir alguma coisa, me dar alguma sugestão. E eu acho que estar acessível é importante, né? E isso é uma das outras coisas, porque agora falando de posicionamento em rede social, se o paciente me perguntar, ele será respondido. E será respondido por mim. Aquilo que não é médico, a Tati pode responder, mas o que é médico será respondido por... Isso precisa existir. Então, a rede social para um médico precisa ser compreendida, do meu ponto de vista, como parte da carga horária de trabalho. E até a disponibilidade na própria consulta, né? Porque hoje em dia é tudo tão rápido, né? Às vezes você faz uma consulta e o paciente nem encosta em você, nem pergunta nada, só vê os exames e pronto, né? Então, a gente fica com dúvidas, né? Eu sou uma pessoa esclarecida e pergunto, mas tem pessoas que não se sentem à vontade de fazer perguntas, né? E aí o médico vai, passa um negócio e ela nem sabe por quê, nem sabe direito o que tem. Eu vejo até porque eu converso com pessoas, funcionárias, enfim. E as pessoas, às vezes, não têm essa disponibilidade, até porque o sistema é muito apertado, os horários, enfim. Uma pessoa que abraça o paciente, que realmente tem essa disponibilidade, se diferencia e acaba virando celebridade, né? As pessoas querem realmente estar perto. É um barato. Eu costumo dizer que isso para mim é muito complicado, porque eu defendo, no hospital, eu sempre digo para os residentes, para os alunos, gente, não existe coisa mais importante do que levantar e chamar o paciente na sala e cumprimentar ele na entrada de uma consulta. Não existe não atender um paciente em pé e não sentado. Então, tem coisas que em algum lugar a gente perdeu que eu acho que precisam ser renovadas na relação médico-paciente. Lá atrás, a relação médico-paciente era uma coisa que tinha muito mais amor, mais carinho, mais empatia. Eu acho que isso a gente precisa ressurgir. Quando a gente fala de cuidado humanizado, não é só tratar com carinho, é ser acessível, é conversar, esclarecer as dúvidas. Essas coisas todas importam quando a gente fala em humanização de um consultório ou de um grande hospital como o nosso Guilherme Álvaro. Agora, Tati, você é fotógrafa, já fez um monte de trabalhos aqui na nossa cidade e a foto
às vezes vale mais do que 1000 palavras, né? Às vezes uma Exatamente. foto- É um processo de eternização de um momento. É, exatamente. Às vezes vale mais do que uma legenda, enfim, as coisas se completam, mas a foto é realmente impactante. Né? Sim. Eu quero que você dê algumas dicas para as pessoas que postam e que querem fazer algo melhor no Instagram delas, empresários, pessoas que trabalham com vendas, enfim. Passa algumas dicas aí para os nossos... Eu sempre costumo dizer, quando a Mônica começou o processo dos vídeos dela, né, bem no nosso começo, que eu passava as orientações, ela, Tati, como é que eu faço? Eu falava, luz de dia, Mônica. Eu sempre falava, faz na luz do dia, porque a luz tá pronta, né? Você não tem uma preocupação de montar, de fazer sombra, nanã. Então, quando as pessoas falam, eu quero fazer uma foto e só tem um celular, faça de dia. Faça perto de um ambiente que tem uma entrada de iluminação muito grande. A entrada da luz natural, ela vai te favorecer muito. Porque Então, a iluminação ou acaba com a pessoa ou Exatamente. favorece. Isso. exatamente. Eu descobri um cantinho lá na minha casa, na varanda, que eu fico 10 anos mais nova. Então, eu falo... Todos os vídeos estão lá agora. Sei lá, porque eu nem me reconheço no outro ambiente. Eu acho que não sou eu. Eu falo, essa aqui não sou eu. Quando eu vou no espelho do meu banheiro, eu falo, não sou eu. Eu só me reconheço lá na varanda, porque muda. Aham, Você muda. fica mais nova, dependendo do final de tarde, assim, às vezes 4h30, 5 horas. É um horário que todo mundo fica bonito lá. Então, realmente é uma dica de ouro, né? a Sim, iluminação. eu acho que a luz natural, ela tem um grande favorecimento para o processo, e principalmente quando você quer iniciar um projeto, quando a gente está falando de mídia social, que você vai começar a galgar um espaço, você começa a ter determinadas orientações para que aquilo, a pessoa que te segue, que está te acompanhando, ela comece a ver uma evolução estética naquilo que você está ofertando. Então, eu sempre falo para amor, faz durante o dia, perto de janela, quando precisar fazer, porque às vezes a gente pensa num projeto luminótico para dentro da nossa casa que dê uma questão de confortabilidade pra gente. Então, dificilmente você vai entrar na sala da casa de alguém e vai ter uma luz de farmácia, aquela luz super branca em cima de você. É muito difícil, né? A gente Normalmente vai... é algo mais aconchegante. A gente vai apontar uma luz mais escurinha, uma coisa mais amarelinha. Imagina, eu sou oriental. Se eu estiver perto de uma luz amarela, eu fico parecendo uma entrada dentro desse copo totalmente amarela. Então, a gente sempre orienta ter esse equilíbrio. Pensar também no processo do qual você está vestido. Eu acho que é importante. Sim. Quando você está falando de você mesmo para realizar uma boa imagem, entendeu? E estar bem vestido não é necessariamente estar de terno, estar de gravata. Eu acho que tem que ter muito a ver com o processo do seu segmento. É que nem quando você vai começar a fazer a comunicação médica, né? Tem muita gente que fala assim, eu vou fazer a foto do médico de esteto. Como que eu vou fazer foto da Mônica com esteto? Então, assim, você também tem que entender do assunto que você tá fotografando e o que você quer credibilizar, tem né? que falar a verdade. É verdade. Como é que você vai credibilizar isso? Mas eu, no meu universo imagético, eu ligo o profissional da saúde a isso. Mas o médico não é só isso. O médico não é só um estetoscópio. Então, assim, como que você vai... verdade, né? Não se resume E hoje a isso. mudou tanto. Longe disso, Hoje né? mudou tanto. Né? É, Não se sim. resume a isso, a você fazer uma comunicação com aparelhinho de pressão. Vai ter o momento do aparelhinho de pressão, mas não é só o aparelhinho de Não se pressão. resume a isso. Então, você Muita tem um pressão, você mede até em casa. conjunto Eu sei que não- de... não é, vai muito além. Agora, doutora Mônica, tem alguns sócios, né? 4 sócios? São 4 4 sócios. ao Uhum. todo? Como que vocês fazem para administrar isso? Porque é um relacionamento, é quase um casamento, né? Ter uma empresa junto com sociedade. Eu quero que a Tati fale também. Já acabamos nosso tempo, passa tudo tão rápido. Então, eu sempre termino com dicas, né? Que os meus convidados, as minhas convidadas deem dicas para quem quer empreender. Então, eu quero que vocês deem essas dicas para quem quer empreender e também falem dessa questão da sociedade. Porque a sociedade, no ramo profissional, corporativa, é quase um casamento. Como é que vocês fazem para dar certo isso? A sociedade é um casamento, você está certíssima. Eu acho que a gente precisa manter algumas coisas como regra. Então, conversar pelo menos uma vez por mês é importante, reunir as pessoas, os sócios. Cada um tem que saber qual é a sua missão dentro do lugar. E a coisa que eu acho mais importante, um precisa aplaudir o outro. Quando um cresce, todos crescem. E quando a gente entende, enquanto sociedade, que se um cresce, todos crescem, a chance de dar certo em longo prazo é muito maior. Se você começa a ter inveja do resultado do seu sócio, a chance de dar problema é muito grande. Então, aplauda o seu sócio, torça por ele, pega na mão, traz ele junto. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar com o Dr. Amer Khatib, Bruno Barreiro e Kleber de Oliveira, porque sim, nós somos uma grande família, um aplaude o outro e eu quero que cada vez eles sejam melhores no que eles fazem,
do meu lado, porque afinal de contas são como fossem meus filhos, não tenho idade para isso, então eu digo que meus irmãos. Muito bem. E você, Tati? Eu acho que mais complicado da sociedade, no meu caso, deve ser pra eles, né? Porque trabalhar comigo é caótico. Pra mim é sempre bom trabalhar com todo mundo, mas eu sou uma pessoa que eu faço 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que é muito entender também quem são as pessoas, né? Quando você tá num processo de gerenciamento ou de grupo, o mais importante é você entender as habilidades das pessoas que estão com você. Porque eu acho que, além desse sucesso que a Mônica está falando, lidar com pessoas é um processo difícil. Então, gerenciar esses comportamentos, eu acho que é o mais importante. Eu sou uma pessoa que eu coloco os meus defeitos sempre à frente, que é para ninguém falar mal de mim. Isso é uma estratégia. Então, quando a gente tem as reuniões em conjunto, eu sempre falo, olha, eu sei que eu fiz isso e tal, não sei o quê. Porque fica mais fácil você ser transparente, mas eu acho que a compreensão também das pessoas, de entender as pessoas, é sempre muito importante, porque todo mundo é muito diferente, né? Sim. A Mônica tem o casamento da sociedade dela e eu casei também com os sócios dela, porque eu atendo todos eles. Sabe então, que entender, né? Dentro pessoas. dessa ideia, eu fiz uma mentoria com a doutora Carla Sarni no final do ano passado. E uma frase dela que eu acho excepcional, que eu acho que era importante deixar aqui. A gente precisa aprender a ter conversa difícil. O que é conversa difícil? É falar transparentemente, eu não gostei disso, eu gostaria que você fizesse de outro E jeito. não levar pro lado Vamos pessoal, mudar isso. Porque uma questão profissional problemática, ela vira uma questão pessoal problemática se não tiver uma conversa difícil e resolutiva. E isso a gente tem feito muito bem. Então, eu espero que a gente tenha continuamente sucesso. Eu acho que é uma dica bem interessante para todo mundo. É porque qualquer sociedade, né? Todo mundo quer crescer. Isso. Então, se você acaba minando o trabalho Isso. do seu sócio, você acaba Minando o tem seu. o seu junto. Porque Então, é importante esse bom Isso. relacionamento e a transparência, a conversa é sempre produtiva, né? Porque Isso. todo mundo quer acertar. Se você vai passando por cima, acaba chegando uma hora que um negócio pequeno acaba ficando uma bola de neve. Isso. E realmente é o que você falou. Vou até adotar essa frase. Conversa difícil. Aprender a conversar assuntos difíceis. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu também. E Um abraço. para quem está assistindo a gente até o final, muito obrigada. Nós temos episódios novos todos os domingos na editoria da Tribuna, no site da Tribuna e também no YouTube e no Spotify. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.